Muito bom dia a todos os meus amigos, irmãos e irmãs em Cristo. Hoje tenho estado a pensar sobre aquilo que está a borbulhar no meu coração para deixar. E quando já estava a preparar-me para gravar sobre este assunto, que vou-lhe chamar a oração que Deus ouve. Mas o título vai ser Lembra-te de mim, mas já lá vamos. E quando estava-me a preparar nestes dias, hoje, li assim de raspão uma notícia de um programa, de uma série que vai dar na televisão portuguesa, sobre um cirurgião que tem a prova que existe vida para além da morte. Eu dei uma gargalhada e regozijei-me, claro, por tudo o que sejam programas para trazer algo que possa ajudar as pessoas a verdadeiramente crer naquilo que a Igreja de Cristo, a verdadeira de Cristo, já anda a pregar há 2000 anos. A verdadeira Igreja de Cristo já anda a pregar há 2000 anos. E agora vem alguém como que se tivesse descoberto a pólvora, mas pela misericórdia de Deus, que tem que ser assim, que muitos entendam que a verdadeira ciência só vem comprovar que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus, que é entendida com um coração humilde, quando se aproximamos da palavra com sede e fome de Deus. Então eu queria aqui deixar, junto com isto, sobre esta urgência de nós nos prepararmos para a eternidade. A eternidade é real, Jesus falou sobre a eternidade, todo o seu ministério. Ele veio para nos trazer paz e dizer: aqueles que creem em mim, aqueles que me reconhecem como Senhor e Salvador, aqueles que nascerem de novo, têm a vida eterna nesse reino celestial de paz. Que esse médico fala que todos os seus pacientes que passaram pelo estado quase morte, que eles falam, sentiram uma paz tremenda e viram uma luz ao fundo de um túnel. Não é por acaso. Mas eu quero aqui deixar um alerta. Jesus foi bem claro, essa eternidade não é para todos. Ouça, que ninguém se iluda, porque também não haveria justiça de Deus se todos faziam nesta terra o que lhes apetece, cruéis, pessoas más de coração, rebeldes a Deus, que não amam o próximo, não vivem no amor, e depois iríamos todos para o mesmo lugar. Não, não, não. Aí torna a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus mais urgente do que nunca nesta geração. Que ninguém se iluda. Mas ao mesmo tempo a porta para a eternidade continua aberta, por pouco tempo. Para aqueles que se rendam a Ele. Aqueles que se dizem, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Intenção na oração. Intenso. Com o coração. Este vírus do orgulho que entrou na humanidade desde o pecado inicial, desde o pecado original, que nos tornou seres com o vírus do orgulho. E o ser humano, o mundo está perdido neste egoísmo, nesta maldade, neste orgulho do coração. Mas Deus continua a dar oportunidades a todos. E esta mensagem, para aquele que quiser ouvir, eu vou deixar aqui, nestes minutos que eu tenho. Qual é a oração que Deus ouve? Como é que deve ser o nosso coração? Qual deve ser a intensidade do nosso coração na oração? Eu vou usar 3 palavras. E Deus, o Espírito Santo, que me unja, que me inspira para ir aos versículos certos, porque está a vir assim. E primeiro que tudo estou-me a lembrar da intensidade com que Jesus pregava, orava ao Pai. Aquela oração do Pai Nosso que milhões de pessoas oram por religião. Choco, é uma coisa sem qualquer tipo de coração. Uma vida inteira a falar algo que nunca entenderam, estão a falar aquilo como que a repetir, como Jesus disse, não useis de vãs repetições. Não está o coração, nunca entenderam o que Jesus estava a orar naquela oração de intensidade. Os discípulos pediram como é que devemos orar. Ó Pai nosso que estás no céu. Jesus não orou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E a cabeça está a pensar na comida e nos problemas. Não, 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 não. Essa não é a oração que Deus ouve. Ouça, eu estou a falar para todos. E para mim também. Nós temos que ser intensos, apaixonados. Jesus, foi dito dele, ninguém falou como este homem fala, porque era impossível ouvir Jesus e não ser tocado pela intensidade, pela paixão. Viva com paixão, com
paixão naquilo que faz, em tudo na vida. Acima de tudo, a buscar a Deus com paixão. Jesus, há uma passagem, está-me a vir assim aqui em João capítulo 7, versículo 37, quando a Bíblia diz que, levantando-se no último dia da festa, ele estava em frente a uma multidão. E levantando-se, exclamou: quem tem sede, venha a mim e beba. Rios de água viva fluirão do vosso ser. Julga que ele falou assim. Levantou-se Jesus e disse: vinde a mim, vós que tens sede e fome, rios de água viva fluirão do vosso ser. Jamais. Vinde a mim. Todo aquele que tem sede e fome, venha a mim. É esse que Jesus está a pedir. É esse que Jesus, olha, eu falo nisto em várias mensagens. Jesus não anda atrás, ele não disse, venham todos a mim, existe um céu para todos. Quando vocês todos morrerem, vão para o reino de Deus, onde há paz eterna. Todos vós, eu sou amigo de todos vós. Não, 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 não. Senão não haveria justiça de Deus. Continua a porta aberta para todos os que ouvem, faça o bem, viva no bem, abandone o mal, deixe o mal, ouça o seu coração, veja o seu coração, prescrute, sonde o seu coração, veja os motivos do seu coração, porque ninguém vai enganar Deus, mas esse reino de Deus, esse reino celestial existe para aqueles que clamam, para aqueles que oram com intensidade. E agora, pegando nesta intensidade da oração de Jesus, eu vou terminar até a oração do Pai Nosso. Porque foi assim que Jesus orou, como sempre orava. Que as pessoas que ouvem têm que sentir algo. Aqueles que têm um coração virado para Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade, não a minha. Na terra como é feita no céu. Que seja feita aqui a tua vontade, aqui na terra, na minha vida. Como é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-me hoje, nada me falta, eu confio em ti. Tu cuidas de mim como tu cuidas dos pássaros do céu, das flores do campo. Eu confio em ti que nada me falta. O pão nosso de cada dia tu me dás. Perdoa-me, Senhor, como eu perdoo, eu prometo perdoar, eu perdoo aos que me ofendem. Eu não guardo mágoa, eu não guardo ressentimento, eu não desejo vingança. Porque se tu me perdoaste o imperdoável, quem sou eu para não perdoar ao meu irmão, à pessoa que me ofende? Perdoa as minhas ofensas como eu perdoo aos meus inimigos, aos meus adversários, àqueles que magoam. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, de eternidade em eternidade, eu vou viver nessa eternidade contigo. Viva esta vida de oração intensa, porque é a única. Rapidamente, 3 palavras, como eu disse, que é a oração que Deus ouve. O Espírito Santo me ajude a não me esquecer aquilo que vinha a descer assim, download no meu coração, na minha mente. Lembra-te de mim, esta oração, esta palavra. Lembra-te de mim, diz tudo, uma única frase, uma única palavra. Oh Deus, lembra-te de mim. 3 versículos que me estou a lembrar e vou terminar com o mais importante dos 3. Primeiro, Juízes, capítulo 16, versículo 28. A vida de Sansão. A vida de Sansão teve altos e baixos. Ele foi escolhido juiz numa fase da história de Israel. Deus levantava juízes, uns às vezes portavam-se bem, outras vezes portavam-se mal, e Sansão pecou muitas vezes, errou muitas vezes, mas Deus o tinha levantado. E ele chega ao fim da sua vida. Capítulo 16 de Juízes, versículo 28. Cego, os inimigos tinham-o apanhado, ele tinha sido traído por Dalila, atraiçoado, lembram Sansão e Dalila? E ela conseguiu obter o segredo da fonte da sua força, porque ele era nazireu, e um nazireu, um dos votos era deixar crescer o cabelo, nunca cortar o cabelo, e ao ele cortar o cabelo, ao permitir que lhe cortasse, quando lhe cortaram o cabelo, quando ele disse a Dalila que o segredo da sua força estava no seu cabelo, ela traiu e foi contar aos filisteus, e cortaram-lhe o cabelo, furaram-lhe os olhos, desculpem, cegaram-no,
Mas no fim da sua vida ele arrepende-se. Ele arrepende-se e no fundo ele faz esta oração. Ó Deus, lembra-te de mim uma vez mais, pelo menos por um dos meus olhos, que foi cego. E Deus lhe deu mais uma vez a força. Para ele morreu, mas morreram. Ele morreu a vencer. Lembra-te de mim, e Deus lembrou-se. Outro está escrito em Neemias, capítulo 13, versículo 31. No fim, o último versículo do livro de Neemias. Neemias tinha sido escolhido por Deus para ir para Jerusalém. É uma longa história, não vou aqui perder tempo nisso, mas ele foi o homem escolhido, um grande estadista, um grande filho de Deus, líder, que contra tudo e contra todos terminou a reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém. E no fim ele diz, ó Deus, lembra-te de mim para o meu próprio bem. Lembra-te de mim. Esta oração é linda. E outro versículo, para mim o mais fantástico, fabuloso desta oração que Deus sempre ouve. Deus sempre ouve quando nós nos chegamos a Ele em desespero, vamos dizer assim, em humildade, em reconhecimento que sem Ele nós não somos nada. Nós não somos nada. O orgulho é estúpido, é besta no ser humano. A altivez, o sentir-se superior ao outro, o estar sempre a competir, sempre a comparar-se. Deus não ouve esse tipo de orações religiosas, de pessoas que no fim disso tudo e maquinam, manipulam, intimidam e depois vão a um culto. Vão à igreja e sentam-se ali com carinha de santos. A última versículo que eu conheço, existem mais de certeza, mas em que esta frase, lembra-te de mim, vocês conhecem, não é? Está lá quando Jesus estava pregado na cruz e um dos salteadores, no limite da dor, ele estava crucificado, ele não estava sentado como eu estou aqui. Ele estava crucificado a poucos minutos de saber que vai morrer, não há solução para ele. A sangrar, uma dor que a gente nem se consegue falar. Preso pelos tendões aqui, não era na mão, era aqui no pulso, porque se fosse na mão rasgava, mas era aqui no pulso, preso aqui. E ele no limite da dor, podemos imaginar ele a dizer, ele ainda conseguiu falar com o outro salteador, mas depois disse, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ele só disse isso. Lembra-te, não te esqueças de mim. Esta é a oração que Deus ouve. Seja humilde, ora esta oração. Abra a boca, sozinho no seu quarto, como Jesus disse, quando orares, fecha-te no teu quarto, não é para os outros ouvirem. Eu estou aqui porque nunca vem aqui ninguém. Estou sozinho, é como se estivesse no meu quarto. Não é? Feche no seu quarto, ora em segredo. Jesus disse, ora em secreto. Porque o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Faça esta oração de intensidade, de coração, derrama o seu coração. Lembra-te de mim, Senhor, eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada. Eu preciso de um milagre. Eu confio em Ti, Jesus. Pelo Teu nome. Tudo o que pedirmos ao Pai em nome de Jesus, Tu me ouves. Eu não largo. Eu sei que Tu és verdadeiro. Eu sei que Tu ouves a minha oração. Seja intenso na oração. Lembra-te de mim. Outra palavra tremenda, que são todas palavras, 3 palavras gêmeas, sinónimas. Outra palavra é invoca-me. Deus ama que nós, muitas passagens em todas as Escrituras, Antigo Testamento, Novo Testamento, sobre a palavra invoca-me e eu te ouvirei. Eu invoquei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. Invoquei. Lembra-te de mim, eu invoco o nome do Senhor. Sabes que está escrito, olha, vem-me agora aqui ao meu coração. Romanos capítulo 10, versículo 13, a seguir ao capítulo 10, versículo 8 e 9, que está lá, que qual é a oração para a salvação. Todo aquele que crer em Jesus, confessar com a sua boca Jesus e crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo. E depois no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim, porque todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome do Senhor, mas não é invocar com uma voz sem sal, não seja uma pessoa sem sal.
A Bíblia diz lá, Jesus disse que o sal insípido para nada mais presta, senão para ser lançado nas ruas e ser pisado pelos homens. Vós sois o sal da terra, que serve para salgar. Vós sois a luz do mundo. Viva com intensidade, não seja um cristão, um que diz que é seguidor de Cristo, mono, uma pessoa sem sal, sem vida. Clama a Deus. A outra palavra, a última que eu quero deixar é clamor. Clamor. Tantas passagens. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ouça, clamarei. Clamarei, não é com uma palavra, é com intensidade. Eu clamo a Ti, ó Deus. Eu clamo a Ti, ó Deus. Ouve o meu clamor, ouve o meu clamor. Muitas passagens, até salmos de David, ele tinha um coração deste tipo, um coração intenso, derramado sobre Deus sempre. Ele dependia de Deus para tudo, apesar dos erros dramáticos que ele teve, pecado gravíssimo, mas ele sempre se arrependeu, sempre dependeu de Deus. E nós vemos lá no Salmo 51, estou-me agora a lembrar, que é o Salmo quando David cai nele por causa do pecado que ele tinha cometido, e o profeta vem ter com ele e diz-lhe: tu és esse homem, tu, Deus, e ele arrepende-se, e ele fala esta oração: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não tires de mim o teu Espírito Santo. Não retires de mim a alegria da salvação. Isto é clamor a Deus, oração de clamor. Deus ouve a oração, lembra-te de mim. Invoca-me. Invoca ao Senhor. Clama a mim. E eu te responderei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama, clama. Eu vou-te responder o que tu precisas. Eu vou-te dar o que tu precisas. Eu quero ver intensidade no teu coração, porque isso demonstra fé. Não desiste, não desarme. Ore até receber a resposta. Lucas capítulo 18, versículo 1 a 7. Oh, esta passagem. E contou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E contou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, nunca esmorecer. E ele contou-lhe a parábola de uma viúva que vinha a bater à porta do juiz: faz-me justiça, faz-me justiça. E o juiz tentava não ouvir, não queria atendê-la. Ela é chata. Mas ao fim de algum tempo, porque ela não parava de bater à porta, ele disse: deixa-me cá fazer-lhe justiça, ao menos me deixa em paz. E ele usou essa parábola para dizer o seguinte: ouçam lá, este juiz que é mau e fez o bem a esta viúva que não parava de importunar, de clamar, é uma oração, é um sinónimo de oração, importunação diante de Deus, das portas do céu. E Jesus diz assim: se este juiz, sendo mau, lhe fez justiça, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, que a Ele clamam dia e noite, que a Ele clamam dia e noite. Está a ver a oração que Deus ouve? Lembra-te de mim, invoca-me, clama a mim. Aqueles que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Aos nossos olhos parece por vezes Deus é demorado em nos defender. Mas clama a mim, não fará Deus justiça, Ele está a ver tudo. Mas é no tempo dele. Nós só temos que confiar e clamar, e não parar e bater à porta, e clamar a Deus com intensidade. Como um louco, sabendo que Deus é real. Deus, eu não deixo enquanto eu não tiver esta vitória. Tu conheces o meu coração. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Depois Jesus diz assim, versículo 7. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Digo-vos, depressa. No tempo certo, Ele faz justiça. Porque Ele ouve a oração do clamor. Ele não abandonará a oração de um coração contrito e quebrantado. A um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Nos tempos que nós corremos, que nós vivemos, é a altura.
É a época do povo de Deus, os que creem em Cristo, de todas as denominações, sem religião, de clamar a Deus, de não largar, orações com intensidade, intercessão sem vacilar, sem parar dia e noite. Lembra-te de mim. Pessoas que têm problemas dos mais variados tipos, mentais, de saúde, financeiros, de familiares. Ouça, feche-se no seu quarto, clama a Deus, ponha Deus em primeiro lugar. Deus ama aquele que abandona tudo e que prova. Fé é crer que a palavra quer dizer o que ela diz, e eu agarro-me às promessas de Deus e tu ouves a minha oração. Esta é a confiança, ouça esta promessa. Fé é crer nas promessas de Deus. Esta é a confiança que eu tenho para com Deus, que Ele ouve a nossa oração. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Se pedirmos com fervor, e se sabemos que Ele nos ouve, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João capítulo 5, versículo 14. E agora veio assim para terminar, um último versículo, está em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Acho que também é Tiago, capítulo 5, versículo 14, que diz assim: a oração de um justo é poderosa nos seus efeitos. Mas a tradução verdadeira diz assim: a oração fervorosa, intensa, com paixão, com zelo, desculpa lá o termo, com gana. A oração fervorosa do justo, nós somos justos, fomos justificados pelo sangue de Cristo, é poderosa nos seus efeitos, é poderosa naquilo que ora, naquilo que pede, porque não larga Deus, agarra Deus. Deus faz-me justiça, bater à porta, faz-me justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Clama a Deus, clamou este servo ao Senhor e Ele o ouviu. Aleluia, Deus vos abençoe. Senti-me abençoado no meu coração ao dar esta palavra e sei que vai ser de grande bênção. Receba esta intensidade, esta unção do Espírito Santo, de fogo. A sua vida de oração não pode continuar a ser a mesma. Não tenha uma vida de oração de rezas, sem fogo, sem coração, a repetir frases e frases. Fale com Deus como fala com um amigo, como fala com a pessoa de maior sua confiança. Derrama o seu coração, chore, grite, clama a Ele, ria. Ele é seu Pai. Ele ouve a oração do lembra-te de mim. Ele nunca vai virar as costas a essa oração. Em nome de Jesus. Amém.